Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Educação Financeira. Hoje a gente vai falar da Vale, tá? Será que é hora de comprar? Será que é hora de vender? Por que que tá caindo tanto? O que que tá acontecendo? Vou fazer também com vocês uma projeção de dividendo e qual que seria meu preço teto para a empresa, tá? Então fica aí até o final do vídeo. Se você achar interessante, deixa o inscrito também. E é isso, bora lá. Então tem aqui a cotação, que em seus últimos 7 dias já apresenta uma queda de quase 10%. A gente vê uma queda aqui de 9,24%. A bolsa também tá caindo pra caramba, né? O dólar tá subindo devido ao conflito lá que tá tendo no Oriente Médio. Então a gente vê uma boa redução da Vale aqui. Para tentar entender um pouco dessa queda, já vou trazer para vocês aqui uma notícia que diz que Vale derrete na bolsa e já perde 8% na semana. Na verdade, já passou do 8%, né? Quase 10% quando eu tô lendo essa notícia. As ações da Vale operam em queda firme nessa quinta-feira, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e uma ação judicial movida pelo Ministério Público Federal. Cara, a Vale ela não consegue ficar longe de controvérsia, né? Ela já tá apagando lá a questão do Brumadinho, do desastre que aconteceu, e aqui a gente vê uma outra ação judicial aqui que está sendo feita contra a empresa, então a gente tem que entender isso aqui. Então aqui eles comentam sobre a guerra, né? Parte da pressão sobre os papéis ocorre após a companhia informar que está monitorando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio, região onde mantém ativos estratégicos, ou seja, a Vale é uma empresa brasileira, mas como ela é uma mineradora, ela tem ativo em tudo quanto é canto, né? E ali no Oriente Médio também não é exceção, na verdade ela tem bastante peso por lá também. Em nota Reuters, a mineradora afirmou que suspendeu viagens de funcionários à região, obviamente, né, para ninguém morrer, enquanto acompanha os possíveis impactos da escalada de tensões envolvendo o Irã. A Vale possui uma planta de pelotização e um centro de distribuição em Sohar, em Oman, com capacidade de distribuir cerca de 40 milhões de toneladas de produtos de minério de ferro por ano, segundo informações da companhia. A pelotizadora tem capacidade de produção anual de 9 milhões de toneladas, então isso aqui é um baque enorme para a empresa, tá? Você vê que tem bastante produção lá. Não é como se fosse uma mina minoritária que não teria tanto impacto no resultado da empresa, não é à toa que o mercado está batendo na cotação, tá? O hub logístico é considerado estratégico por estar próximo aos mercados da Europa, Ásia e África, além de contar com um porto de águas profundas capaz de receber navios de grande porte. Então não é nem só questão da extração, mas também questão da movimentação, né? É o mesmo papo que a gente está vendo ali com o petróleo um pouco, onde teve a fechada do Estreito de Hormuz. E aí, quando você tem um fechamento de rota que é importante para a commodity se movimentar pelo globo, isso aí vai atrapalhar pra caramba. E aqui também nós temos a questão da ação do MPF. Além do cenário geopolítico, investidores também repercutem uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal no Pará contra a Vale e o IBAMA. O MPF pede a suspensão do funcionamento de um trecho da Estrada de Ferro Carajás, que atravessa a terra indígena Mãe Maria, no município de Bom Jesus do Tocantins. Os caras é fogo também, né, mano? Olha isso aqui. Segundo os procuradores, a mineradora estaria operando a via duplicada sem licença de operação do IBAMA e sem consulta prévia aos povos indígenas afetados. O órgão também solicita que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Cara, isso aqui é muito complicado, né? É o tipo de coisa que você não pode fazer. Não importa se você é uma empresa gigante, enorme aí, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque tem que ter licença, tem que ter aprovação. Se não tiver, os caras chegam para a operação e você pode ter que pagar a indenização, tá? Então, além de toda a questão que já tinha acontecido com a Vale lá em Brumadinho, que ela ainda tá pagando, se isso aqui ocorrer, ela pode ter que pagar mais dinheiro ainda, tá? Em comunicado ao mercado, a Vale informou que já se manifestou nos autos e apresentará sua defesa oportunamente. Então, obviamente que eles vão montar uma defesa ali, né? Não tem indenização correndo ainda. Vai rolar todo um tribunal ali, ver o que está acontecendo. E a companhia afirmou que ainda no momento o termo não representa impacto operacional relevante. Isso aqui pode até ser, né? Questão de impacto operacional, que é quanto que a empresa está tirando ali daquele pedaço, daquele trecho, mas se ela tiver que pagar a indenização, isso vai ser sim relevante porque vai descontar dos dividendos, né? Para quem não sabe, a política de dividendos da Vale hoje ela funciona da seguinte forma: ela distribui um mínimo de 30% do seu EBITDA pro forma menos o capex da empresa, que é o que ela tem que pagar ali para manter suas minas gerando, para manter a sua operação funcionando e os investimentos da empresa. Acima disso, porém, a Vale sempre é uma pagadora de dividendos extraordinários, porque como ela já tem muita operação que já está rodando, já tem muitas minas em operação, ela não precisa ficar toda hora tentando descobrir uma mina nova para continuar sua operação, ela não precisa investir tanto, então sobra mais caixa para poder distribuir para o acionista. Só que desse caixa que sobra, se a empresa tiver que ficar pagando indenização, como ela paga hoje ali para a questão de Brumadinho, ou se acontecer uma indenização nesse outro caso que a gente está vendo,
naturalmente o dividendo extraordinário do acionista ele vai diminuir também, tá? Então isso aqui você tem que prestar atenção. Um outro ponto que a gente tem que olhar é para o próprio minério de ferro, né? A primeira coisa que você faz quando você analisa uma empresa cíclica é olhar a sua commodity, como que ela está. Então a gente vê um histórico aqui, né? Se puxar desde 10 anos para cá, que o ferro teve um pico enorme, absurdo ali em 2021. Depois ele deu uma boa reduzida e ele tem estado meio estável aqui, né? Na região de em torno de 500 mil a 600 mil, com seus picos aqui até de 736, 641, mas a gente vê uma certa estabilidade aqui de 2024 para cá, né? Tá meio que ficando nesse nível aqui e não teve subida relevante. Então, na verdade, toda a alta que a Vale teve ultimamente, ela se deu muito por eficiência de operação, puxando aqui agora o resultado da empresa. Então você vê que as despesas de um ano a outro, elas subiram só em torno de 3%, o que é muito positivo para a empresa, tá? Ou seja, a despesa ela cresceu abaixo dos níveis da inflação do país, o que é um sinal ótimo. E a empresa nesse resultado contou com um lucro pro forma, ou seja, é o lucro que realmente foi feito nas suas operações, tá? Sem contar efeitos contábeis, como desvalorização de mina de ferro, ou a questão de indenização que a empresa está pagando de 28%. Então, o lucro da operação ele aumentou pra caramba. Isso aqui que estava suprindo a alta da Vale. Inclusive, o mercado chinês ele está mais aquecido, que é onde a Vale vende a boa parte de seu ferro ali para construções imobiliárias. E isso estava ocasionando a alta aí, junto com alto capital estrangeiro que estava entrando na nossa bolsa, né? Então, não foi porque o ferro disparou e nem porque o dólar aumentou, porque você tem que prestar muita atenção que aqui, todo o resultado da Vale ele está em dólar, tá? Ou seja, a empresa é exposta cambialmente ao dólar, o dólar estava em queda no último ano inteiro, e ele passa a subir agora. Então, na verdade, não teve alta nem do dólar e nem do ferro, mas a empresa estava valorizando muito porque operacionalmente ela melhorou bastante, aumentando o seu lucro proporcionalmente ali, o operacional em torno de 28%, e o mercado gostou muito disso, e aí realmente a cotação subiu pra caramba, né? Mas aí vem aquela velha história de empresa cíclica, né? É o que o pessoal sempre fala, que normalmente você quer comprar na baixa, quando ninguém tá querendo comprar. Então, quem fez um bom negócio em adquirir Vale, adquiriu por aqui, ó, enquanto estava oscilando entre 50 e 55, tá vendo? Ficou uma cota nesse preço aqui, ó, 50, 55, 50, 55. Se a gente puxar de uma das suas baixas aqui, em torno de 50 até o topo, que a gente estava quase atingindo 90 antes dessa queda, a gente tem uma subida aqui de quase 80%. E aí aquela velha história de cíclica, né, que o pessoal fala que normalmente quando você tem esse pico todo, é bom você realizar um pouco dos lucros e balancear sua carteira. Claro que não tinha como ninguém ter previsto esse conflito no Oriente Médio, né? Realmente saber que isso ia acontecer, porque ninguém prevê futuro. Mas realmente essa ideia de realizar lucros em empresas cíclicas quando você já está mais perto do que parece ser um topo, não é uma ideia ruim, tá? Você não precisa desfazer sua posição inteira, mas normalmente quando começa o mercado a ficar muito otimista e a cotação sobe demais, principalmente em empresas cíclicas, é onde é bom você dar uma rebalanceadinha aqui. Só para explicar uma coisa para vocês, para não passar em branco, né? O importante é a gente olhar o lucro líquido pro forma, porque realmente mostra o lucro das operações em si, porque quando você vê, por exemplo, esse lucro líquido aqui com uma queda de 67%, é porque teve write-off de uma das minas ali da Vale, tá? E o que isso significa é basicamente eles diminuíram o valor da mina em si. Por exemplo, de repente tinha menos profundidade do que eles pensaram inicialmente, ou tem menos minério lá dentro do que eles pensaram inicialmente, mas isso não altera a operação em si, né? Igual você tem uma casa lá que você aluga, digamos que a sua casa vale ali 100 mil e você está alugando a 2 mil reais por mês. Teve uma reavaliação da sua casa, ela saiu de 100 mil para 60 mil ao invés, teve desvalorização, mas o aluguel ali continua o mesmo, né? O aluguel é ajustado pelo IPCA, o seu inquilino vai continuar pagando 2 mil e tá tudo certo. Então a operação da empresa ela continua sendo lucrativa e essa redução aqui é mais algo que reduziu o valor patrimonial da empresa, mas não afeta diretamente o lucro da operação, tá? Por isso que você vai ver essa divergência aqui. Bom, indo agora que interessa então, vamos fazer aqui um cálculo de preço-teto. E uma coisa que eu quero comentar com vocês, pessoal, é que preço-teto é muito subjetivo. As pessoas que fazem valuation, elas vão usar os mesmos métodos, são as mesmas fórmulas, mas cada um vai ter uma premissa diferente porque tem uma tese de investimento diferente. Eu, se você é novo aqui no meu canal, se você ainda não me conhece, eu tenho uma tese muito agressiva de dividendos, que eu gosto de comprar empresas no momento em que eu julgo que eu teria um retorno de pelo menos 10% de yield no ano, tá? A média de mercado aí é de 6%, né, como exigida por Décio Bazin. Eu gosto de ser muito mais agressivo, porque eu acredito numa tese de comprar empresa subvalorizada, a preço de banana mesmo, sou exigente, tá? Gosto de comprar empresa boa por um preço muito barato, então eu gosto de exigir um retorno aí na casa dos 10% de dividendo yield. Levando isso em consideração, o que você tem que saber que é importante é como que a empresa remunera seu acionista, né? Empresas são diferentes de fundos imobiliários, elas não têm obrigação de pagar 95% de seus lucros, e cada uma tem uma política de distribuição diferente.
A política da Vale é que, no mínimo, eles distribuem 30% do seu EBITDA pro forma, que foram esses 15,8 bilhões que a gente está vendo aqui em 2025, menos o seu CAPEX, tá? Que é essencialmente o seu custo de operação. Então ele pega quanto eles lucram ali antes de ter que pagar dívidas, tá? Como a questão do Brumadinho, como essa outra indenização, e eles já distribuem aqui. Ah, então isso quer dizer que não vai afetar meu dividendo, porque eles distribuem 30% antes de indenização, antes de dívida. Pois é, os 30% sim. Mas e o extraordinário? É o que eu comentei com vocês, que a Vale, se você for olhar o histórico de dividendos líquidos dela, ela sempre paga muito dividendo extraordinário, tá? E é uma coisa que a gente vai ver numericamente na nossa análise aqui daqui a pouco. Então, se a empresa tiver que ficar pagando muita indenização, ela tiver muito problema, o seu dividendo ele vai diminuir. Então, fazendo aqui o nosso primeiro cálculo, primeiramente, antes da gente entrar em mais detalhes, a gente vai pegar esse 15,8 bilhões e a gente vai subtrair o CAPEX, que foi de 5,5 bilhões, tá? Então a gente encontra aqui um valor em torno de 10 bilhões, isso aqui tá em dólar, tá? Então a gente vai fazer a correção, como eu disse para vocês, o dólar vinha em queda aí há mais de um ano, mas agora ele tá começando a ter uma subida. Vou colocar uma média aqui de 5,30 o dólar, tá? Vou até ser um pouco generoso aqui. Então a gente corrige pelo dólar a 5,30 e a gente encontra, vou arredondar aqui para 55 bilhões, tá? De reais. Se a gente pega agora esses 55 bilhões e faz o 30%, que é o mínimo que a gente sabe que a empresa distribui, a gente teria 16 bilhões e meio, que agora a gente divide pelo número de papéis que a empresa tem em mercado, tá? Então isso aqui você consegue achar no Investidor 10. O que demonstraria pra gente um dividendo distribuído de 3,66 projetado, tá? Se a gente pega esse 3,66 e divide pela cotação atual, que já tá chegando aqui na casa dos seus 80, né? Vou até colocar 80. A gente teria um dividendo yield de apenas 4,5%, o que pra mim é muito pouco. Porém, a empresa ela sempre paga extraordinário, certo? Se a gente olhar aqui no seu histórico, ela não pagou só 30%. Em 2025 mesmo, ela pagou 7,62%. Então, desse 3,66 que a gente encontrou aqui, ela pagou, na verdade, um pouco mais que o dobro, tá vendo? A gente pega o 3,66 vezes 2, ela pagou aqui em torno de 7,62, então 7,32 aqui, ela pagou mais que o dobro dos 30%, ou seja, ela pagou, na verdade, em torno ali de 60% de payout, tá? Então, com esse novo 7,32, dividido por sua cotação atual, a gente teria um dividendo yield na casa dos 9%. Só que é sempre importante você fazer suas estimativas de forma conservadora. Então, esse 7 e pouco foi antes de toda essa notícia ruim, de todo o conflito que a gente começou a ter, que vai interferir na mineração, nas rotas da empresa e esse novo processo judicial que a empresa está entrando, tá? Então, sendo um pouco mais conservativo, eu vou entrar aqui agora na plataforma da Ward, que é do canal do Léo, da Geração de Dividendos, tá? Sou inscrito do canal dele, tenho acesso à plataforma aqui, eu acho mais fácil projetar por aqui. Já deixei até pronto, tá vendo? Com um dividendo yield desejado de 10%, que é o que a minha tese indica, tá? Você não é obrigado a seguir isso aqui, mas é o jeito que eu gosto de investir. Então, exigindo os meus 10%, eu reduzi o payout para 50%. Veja que o payout ele ficou em torno de 60% no ano passado. Como a gente está tendo notícia ruim, está tendo alguns problemas aí, mas ao mesmo tempo a gente está vendo uma potencial alta do dólar e uma potencial alta do minério de ferro, pode ser que essas coisas se equilibrem. Então eu acho justo pegar aqui e colocar um payout de 50%, só para a gente projetar, tá? Então pegando um payout de 50% em cima ainda daquele EBITDA pro forma menos CAPEX que a gente calculou, que é de 54 bilhões, para eu considerar justo investir nessa empresa, eu teria um preço teto de R$ 63,25. Então eu tenho uma margem negativa de 21% frente à cotação atual, tá vendo? E veja que isso aqui muda conforme sua exigência. Se você exige 8% de dividendo, seu preço teto já seria 79. Se você exige 6%, que é a mesma média do DSI Bazin, aí você teria um preço teto aí de 105, cara, com uma margem de segurança de quase 30%. Eu não gosto de investir dessa forma, eu gosto de exigir aqui meus 10%, porque normalmente isso já me dá uma boa noção também do valor intrínseco da empresa, tá? Então eu faço o cálculo direto pelos dividendos mesmo, que eu acho mais fácil. E a gente vê aqui uma outra coisa que é legal da Vale, é que ela sempre está fazendo recompra de ações, né? Então você vê que aqui no número de papéis na plataforma da Ward, você consegue tirar a tesouraria, que é o número de ações que a empresa tem recomprado. Olha como afeta o preço teto de R$ 59,48, tirando as ações que a empresa recomprou, sobe para R$ 63,25. Então, particularmente, de acordo com a minha tese de dividendos, eu só compraria a Vale a partir dos R$ 60, tá? Dos R$ 60 para baixo.
Nossa, mas é um preço muito baixo, e se nunca baixar, né? Se nunca chegar nesse preço, aí eu compro outra coisa. A minha tese é comprar boas empresas a preço de banana mesmo. Eu quero um dividendo muito agressivo e tem outras empresas no mercado nesse momento que estão me dando esse retorno projetado de 10%. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, para você ver o que eu tô comprando, tá? Fiz uma movimentação na carteira hoje, que eu vou ver se eu gravo esse vídeo hoje e mando aqui no canal também, para vocês verem o que eu fiz com essa queda do Ibovespa, tá? Mas para mim, eu só acho interessante Vale agora a partir do momento que chegar ali nos R$ 60. Aí eu começo a olhar para Vale. Então a gente tem que ver se vai se estender esse conflito no Oriente Médio, se vai se estender essa queda do Ibovespa, e se essas coisas se estenderem, é possível sim que a gente veja uma boa retração ainda maior na cotação da empresa, além desses 10%, né? Porque o mercado também estava muito otimista e subiu muito o preço da ação. Tanto é que ele também estava inflado por capital estrangeiro que começou a sair do país agora. Bom, então esse foi o meu vídeo de Vale. Espero que vocês tenham entendido que a empresa já estava numa alta enorme, mesmo sem muita valorização do minério de ferro e nem do dólar, simplesmente porque a empresa, operacionalmente falando, estava muito melhor. Só que agora a gente tem notícias muito negativas para ela no mercado, desde o conflito ali no Oriente Médio, desde essa possível nova indenização que talvez ela tenha que pagar, né? Tem que ver o que vai acontecer. E até, de certa forma, um pouco da imprevisibilidade do mercado chinês. Dito isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí se você achou que esse vídeo agregou alguma coisa, se você achou interessante, e deixe seu comentário também, me diz se você tem Vale, se você não tem, se você discorda, se você acha que meu preço teto está muito baixo, se você compraria de outra forma. É assim mesmo, cada um tem sua tese de investimento, cada um tem seu preço, eu vou ser bem exigente porque eu quero rentabilizar o meu dinheiro o máximo possível, e se eu tenho uma ação que eu estou enxergando aqui no mercado hoje que está me dando os 10% de yield que eu quero e também é uma boa empresa, não tem para que eu comprar outra empresa que também é boa, mas não vai me dar essa rentabilidade. Então eu quero empresa boa a preço de banana mesmo, e eu acho que o investidor pequeno é isso que ele tem que priorizar para crescer o capital dele cada vez mais rápido. Bom, é isso, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo.